Boa tarde novamente, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje. Interessante, Eugênio, na hora que você falou, vou passar o microfone novamente ao nosso irmão Décio, que tanto amamos, né? O nosso irmão X, que tanto amamos. Menina, eu acho que eu tô com Alzheimer, porque eu esqueci de gravar, tá vendo, Silvio? A sala comecei a gravar agora. Oh, meu Deus, depois nós fazemos. Eu vou entrar em contato com você para mim pegar a prece novamente. É realmente a idade. É vestuto, né, ô Dudu? É a vestutez. Deixa eu usar a palavra de Kardec. Vestuto, como é que é? Vetustus. Muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje, que mais uma vez solicitamos a pleiade de espírito em nomes de Chico Xavier e Maria Santíssima que nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Eu solicito a uma das pessoas que coloque um número. Pediu 58, né, Wagner? Eu não vi. Então, 58... Vamos ler o número 58. E eu não vi, tá? 58. 58 nos diz textualmente o que segue. Dudu, não dê importância à idade. Gente, olha, mas que é isso? Dentro da doutrina espírita diz que não tem... não tem coincidência, e realmente não tem coincidência. Estávamos falando em idade, em vestutez, né? Em a pessoa, em Alzheimer, etc. Não dê importância à idade do seu corpo físico, Wagner. Seja sempre jovem e bom disposto e espiritualmente equilibrado. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isso depende da sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através do seu corpo, tenha ele a idade que tiver. Veja bem, meus irmãos, mas que pinholada, que chicotada nas pernas. Então a gente veja como é que são as coisas. Eu estava falando agora mesmo, estávamos falando relativamente à idade, a vetustez, né? A pessoa com Alzheimer, a pessoa de idade, etc. Tal. E a mensagem cai justamente a carapuça, né, Dudu? Então não somos velhos. Dentro de nós há um espírito, e esse espírito pode, muitas vezes, nesse corpo velho, ser um espírito mais jovem ou ter sido criado por Deus posteriormente aquele espírito que habita uma criança. Que gente do céu! Eu costumo falar médio do arrepio, mas dessa vez eu me arrepiei todinho. Me arrepiei mesmo. Então, veja que não tem coincidência. Meus irmãos, está aí, vamos estudar conforme está no banner, relativamente às questões, né, com relação à ação dos fenômenos espíritas, os fenômenos da natureza, até a parte da influenciação do eu fazer mal a alguma pessoa, bênção e maldições. Vamos verificar também, conforme foi encaminhado, o poder oculto, o talismã, feiticeiros. Mas os espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade se os espíritos influenciam nos fenômenos da natureza, né? Se tem um vento, se tem um trovão, se tem alguma ocorrência da natureza, se os espíritos, eles tinham alguma influência ou se era uma causa fortuita, onde os nossos irmãos maiores
Porque Kardec, interessante, ontem mesmo eu estava falando na Mediúnica, às terças-feiras eu faço lá na Federação, nós temos Mediúnica lá. E estamos gravando. Aí um dos irmãos chegou e disse, mas isso aí é de uma certa forma muito contundente, muito... Porque o médium fica... Aí eu disse o seguinte, ó meu irmão, Kardec não gravava. Kardec não gravava, não tinha Facebook, não tinha e-mail. Se tivesse, ele gravava. Porque nós estamos em estudo. Aqui, na verdade, não fazemos tratamento, não é sustentação da casa, é um estudo de forma científica. E essa gravação, e a gente, posteriormente, aí o que eu faço? Eu tiro aquela parte, faço a edição, lá a gente faz a prática da mediúnica com a faixa de 30, 30 e poucos, aí fizemos a edição, deu 17 minutos. E posteriormente a gente comenta, né? Comenta relativamente a participação espiritual. E ontem, além, a parte psicofônica, porque tem a parte psicográfica, e ontem tinha um espírito extremamente assim, contundente, vamos dizer, quebrou uns 5 lápis. Aliás, eu estou falando lápis, não, quebrou um lápis e 4 canetas, e batendo na caneta, mas isso não tem problema. Então, naturalmente, depois a gente pega essas mensagens e lê. Então, a gente tem que acabar com isso, que a maioria das mediúnicas tratam o espírito como se morto estivesse. Morto estamos nós, né, meus irmãos? Morto estamos nós em relação ao espírito. Muito embora nós somos espírito, encarnado estamos temporariamente nesse corpo de carne. Kardec perguntou, e foi aí justamente essa pequena viagem que eu fiz, é que Kardec fazia pergunta. Olha, você está aí? Você acha que esse computador, se eu colocar a mão no power, ele desliga? Tudo bem, mas se eu colocar a mão no power e ele não desligar, é porque você quis? Então ele faz a pergunta inicial, faz uma subpergunta e parece que quer colocar o espírito, quando eu digo espírito aqui desencarnado, né, porque nós somos alma, em saia justa. Mas não é realmente. E se vocês tiverem, eu não sei, está circulando aí na internet, se bem que agora tem mais ou menos uns 15 ou 20 dias que não aparece, uma participação mediúnica de um espírito denominado Alfredo Basto, aí em São Paulo, especificamente o centro, eu não sei, aliás não foi denominado até para preservá-lo. É um espírito ele dá o nome de Alfredo Basto, que chega e conversa igual nós estamos conversando. E é isso que deve ser feito, sabe, meus irmãos? É isso que deve ser feito. E Kardec aqui falando, e os espíritos, eles participam desses fenômenos, do trovão, da chuva, da enchente, de uma ventania. Aí a própria espiritualidade, olha, nada ocorre de maneira fortuita. Ocorre porque efetivamente há a participação. Há a participação dos espíritos. Interessante que desde a época de outrora, desde o início, a mitologia falava-se em espírito, falava, muito embora ela denominava essas participações espirituais como deuses, como alguma coisa superior, Deus do trovão, Deus do amor, Deus do Deus do mar, então Deus da cultura. Havia a participação, e eles acreditavam, como a espiritualidade de 1857 disse a Kardec, que há sim a participação, tudo naturalmente porque a divina providência assim o quer e deseja. Entretanto, essa participação não há, senão a aquiescência
né, a autorização, vamos dizer assim, de Deus. E com relação a esses espíritos que trabalham nessas participações físicas, com relação à movimentação, trovão, enchente, tsunami, etc., são espíritos, um espírito, uma categoria de espírito especial, ou alguma coisa assim? A espiritualidade responde que esses espíritos são espíritos mais inferiores, espíritos mais relacionados a matérias. E eles muitas vezes participam, meus irmãos, sem terem uma devida ciência, um devido saber que efetivamente estão participando. Kardec usa um adjetivo ao mau grado até, né? A pessoa sem saber, o espírito sem saber, participa dessas atividades. A Silvia Lempo chegou a minha hora, bom estudo e vou trabalhar. Então a Silvia saiu, né? Aí eu brinquei com a Silvia que em ela saindo, a nossa sala deixa de ser uma sala internacional. Então, tá aí, né, meus irmãos? O espírito, ele participa. Ele participa conforme Kardec o questionou e posteriormente eles explicaram e responderam, participa desses fenômenos. E muitas vezes eles exercem a ação nesses fenômenos relativamente à natureza, como eu disse, um trovão, uma chuva, um tsunami, uma enchente, etc., sem a devida ciência. Mas, na verdade, o espírito que se atém a esses efeitos físicos, ou mesmo o caso de um transporte, de um material, uma ação específica, são espíritos, vamos dizer assim, inferior. Quando a gente diz espírito inferior, na verdade estamos referindo, ou Kardec referiu, inferior a nós, né? Inferior ao nosso padrão, ao nosso viés, ao nosso diapasão evolutivo, vamos assim ressaltar. Então, mais evoluído do que nós e menos evoluído, porque o próprio Kardec, uma vez usando, e sempre foi um cidadão modesto, porque quando fala em inferior, parece que está lá no sopé, no topo, no sopé, na base da montanha, e quando superior no topo, no cume do cimo, né? E ele foi uma pessoa extremamente modesta e jamais ia dizer nesse aspecto superior e inferior. É em relação a nós, todas as vezes que assim reporta aos espíritos. Pois bem, e do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo do pleno livre-arbítrio e atuam relativamente a esses fenômenos. E na verdade isso foi respondido pela espiritualidade a Kardec, e é a mesma coisa quando eu particularmente sou uma pessoa que não tem uma força física. Se eu preciso tirar esse guarda-roupa que é pesado sem desmontá-lo, aliás, até para desmontá-lo eu também chamaria um profissional específico, ou para arredá-lo, tirar o desse cômodo para outro, eu preciso de uma pessoa que tem essa força física ou que tem essa qualidade profissional para fazer, para desmontar esse guarda-roupa. Assim são os espíritos. O espírito superior pode praticar ou participar desses fenômenos? Com certeza. Pode participar desses fenômenos, mas solicitando a participação dos espíritos, vamos dizer assim, evoluídos ou menos evoluídos do que ele. Então, assim como os espíritos, tem espíritos outros que fazem, operam e trabalham materialmente para os mesmos, nós encarnados, nós almas, temos as pessoas para fazer aquilo que fisicamente nós não conseguimos. Kardec formulou um questionamento dentro
da própria guerra e nos combates, se espíritos havia e existiam que se compraziam relativamente à guerra propriamente, à cisânia, a divisão, a discórdia, se eles compraziam nisso, a espiritualidade disse que bem sabeis haver espíritos que comprazem na discórdia e na destruição propriamente dito, porque enquanto estamos discordando, enquanto estamos operando na destruição, o que ocorre? Simplesmente estabiliza a evolução. Para esses, a guerra é simplesmente uma guerra. A justiça, o término da mesma, quase sentido nenhum não faz, porque é aquele negócio, é aquela lei francesa, do laissez-faire, né? Vamos deixar do jeito que está para ver como fica. Quanto pior, melhor. Porque se você não está em acordo, não está fazendo as coisas como deveria ser feita, se você está beligerando, está brigando, está indo quase ao pugilato, para mim, que estou muitas vezes te assistindo nesse embate, é extraordinário. Extraordinário por quê? Porque você vai permanecer mais tempo na ignorância, mais tempo na inércia, mais tempo nesse período que antecede a evolução. Braz, Selemita, Ligeirinho e Camila. Isis também não tinha complementado. Sejam todos bem-vindos à Sala Luz. Então, quanto pior, melhor. Se a coisa está degringolada, se a coisa não há ajuste, se a balbúrdia impera, ótimo. Eu fico feliz porque mais tempo você vai ficar comigo neste viés, né? Nessa, não existe essa palavra, mas eu vou dizê-la aqui, nessa involutividade, nessa involução, ao contrário, né? E nós lá na 540, que eu até pulei uma parte que é uma das questões mais bonitas, que todas são extraordinárias, mas uma questão mais bonita, quando Leon Denis diz que o espírito não é o espírito, mas o princípio pensante, o princípio inteligente, ele dormita no mineral, ele agita no vegetal, sonha no animal, para despertar e acordar no hominal? Quando Leon Denis poeticamente disse dessa forma, Kardec na questão 540, e aqui permita-me ler textualmente para não tirar a beleza da resposta dos nossos imortais. No final, no parágrafo último da 540, a espiritualidade diz o seguinte: depois poderão dirigir as do mundo moral, e assim que tudo serve, que tudo se encadeia, preste bem atenção, meus irmãos, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Porque muitas vezes a gente fala relativamente a essa evolução e o estágio que ocorre naturalmente, primeiro no mineral. Ora, mas para aí, irmão X, como que um princípio inteligente estagia no mineral? Sim, porque o mineral é feito de moléculas, a molécula divide né, em átomos, e dentro do próprio átomo existe um pequeno universo. Aonde nós conhecemos, existe o átomo, que em tese, e Demócrito já falava isso antes de Cristo, né? Que é a menor partícula, e dentro do átomo existe elétrons, e esse elétron gira
entre ou em volta do neutro. Então veja que este computador, esta mesa, essa cadeira, esse guarda-roupa, esse quadro que está na minha frente, muito embora eu não perceba, mas a vida. Então quando você pega o primeiro elemento químico da nossa escala, que é o hidrogênio, que tem um átomo só em volta do nêutron, mas lá no final da escala eletrônica tem o rádio, tem outro elemento que eu não me recordo agora, o rádio tem 234 elétrons. Imagina você, 234 elétrons girando em torno do núcleo e nenhum conflitando, nenhum batendo. Aí sim, o espírito estagia. O espírito não. Ele é um princípio inteligente. Então, ele estagia num primeiro lugar no mineral, e o mineral, pegando um mineral simples, uma água, por exemplo, que é o hidrogênio e o oxigênio, né, uma partícula de ambas, para chegar no rádio, ou num cristal que tem uma forma complexa, dá para o espírito, de uma certa forma, evoluir e estagiar. Aí vai para onde? Pega a dureza do mineral para, de uma certa forma, adquirir a sensibilidade do vegetal, pegar dentro do reino animal o viver, né, o seu instinto, para receber o selo da inteligência, a razão, o discernimento e o livre-arbítrio no hominal, onde Joana de Ângeles. Dona Joana disse o seguinte, que o homem, o princípio inteligente no hominal, ele qualifica, ele espiritiza, e aí, aliás, humaniza depois o espiritismo. E quando falamos em espírito, meus irmãos, é quando recebe o selo da inteligência no reino hominal. Maria Vasconcelos e Cid Charco, seja bem-vindo à sala. Então, nesse aspecto, aí recebe o nome de espírito. E a partir daí, no Livro dos Espíritos, questões 76, grafa-se espírito com a letra maiúscula. Porque vejamos, é importante, não tem como, muito embora nós estamos aqui na 540, Kardec falando desta beleza, dessa parte que Leon Denis qualificou, né? Ou falou dos estágios do princípio inteligente do mineral, vegetal, animal, para receber o selo da inteligência nominal. Não tem como a gente não voltar lá na 23, que pergunta: o que é o espírito? Kardec pergunta, na 23. E a espiritualidade, o que responde? É o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente. Lá mais na frente, Kardec novamente, falando relativo ao espírito, pergunta: o que é o espírito? É o ser inteligente da criação. Veja bem, um é o princípio. Lá na frente, após receber o selo da inteligência, da sensatez, olá, Afonso, tudo bom? Da inteligência, da sensatez, humanizar, espiritizar, e após essa qualificação, aí sim, a partir da 76 vocês podem verificar que no Livro dos Espíritos começa a se grafar espírito com letra maiúscula. Com letra maiúscula. Porque ali ele era portador da razão, da ciência, do livre querer, do livre-arbítrio, né? Que na verdade não é propriamente livre tanto quanto pensamos. Não como o irmão X. Sim, eu estou dentro deste quarto e esse quarto nesse momento está fechado. Se eu querer sair deste quarto, eu tenho o livre-arbítrio de sair. Mas eu preciso abrir essa porta, porquanto se não abri-la, eu não tenho como perpassar, eu não tenho como. Então o livre-arbítrio, ele não é totalmente livre. O sinal está fechado. Eu devo parar. Ah, não, eu posso passar, sem dúvida. Mas se eu passar, pode vir, ou como sempre isso ocorre, vem um carro
em situação contrária. Então é um livre-arbítrio que, na verdade, não é totalmente livre. Muito bem. Então vimos a questão 540. Kardec falando. Aliás, Kardec não falando. Quem está dizendo? Os imortais. É, novamente, como chegou com 5 pessoas posterior, é importante lermos, e aqui eu peço novamente licença, para ler essa última frase da 540. Depois poderão dirigir, porque na verdade, quando Kardec formulou a questão, ele perguntando se os espíritos exercem um fenômeno na natureza, se esse fenômeno opera com conhecimento de causa, ou se os espíritos poderiam, a malgrado. Aí a resposta é longa. Como dissemos, alguns espíritos operam, atuam, obram, sem até saber o que efetivamente está ocorrendo, sem saber que está provocando aquela enchente, aquela ventania, aquele tsunami, mas tudo com uma razão lógica, sensata e divinamente coerente para a harmonização do universo. Mas deixa eu ler novamente, porquanto chegou outras pessoas, eu peço licença aqui. Depois, no final da questão da resposta, depois poderão dirigir as do mundo moral. E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo, preste atenção, primitivo, até o arcanjo, que também começou a ser um átomo. Admirável lei. Então, na verdade, desde o átomo primitivo até o arcanjo. E o arcanjo, que na verdade foi um átomo. Veja que aqui o princípio inteligente que anima um pé de alface, o princípio inteligente que está numa cobra, num cão, ele vai ser, dado esse processo evolutivo e respondido pelos próprios espíritos, vai ser o arcanjo de amanhã. Mas para aí, irmão X. Para aí, Décio. Você está falando que eu fui um pé de alface, que eu fui uma cobra, que eu fui um gafanhoto, que eu fui uma formiga? Perfeitamente, meu irmão. Você não foi o gafanhoto, o elefante, a cobra, a formiga. Mas seu espírito, ou seu princípio inteligente, que ainda não era espírito, não tinha qualificado, não tinha homenizado, não tinha tido ainda a razão, o discernir, a lógica e o bom senso, passou por aquele reino. Passou por aquele reino. Então, isto é o que a própria espiritualidade disse. Então, não tem nada, obras póstumas, que fala relativamente a essa evolução. E veja que na Índia, por exemplo, acredita-se, e algumas outras doutrinas, mas vamos nos ater ao hinduísmo, acredita na reencarnação. Entretanto, a mente é psicose. Ou seja, eles entendem que, dado o que você o que você fez nesta reencarnação, nessa encarnação presente, você pode, num segundo ou terceiro momento, encarnar ou reencarnar num animal, numa planta. Ou seja, nesse aspecto, há o que Kardec denomina retrogradação, involução. Não existe esse adjetivo, involuir. Mas você voltar na evolução. Nós já não advogamos esse princípio. A gente está sempre em escala ascendente, evoluindo. Sid Shar coloca: o espírito está sempre estagiando, aprendendo e evoluindo. E é essa a beleza. Essa é a beleza que a doutrina dos espíritos nos explica. Então, princípio inteligente ainda não é um espírito. Um espírito é um princípio inteligente, mas o princípio inteligente está caminhando nesse processo evolutivo. Está caminhando nesse processo evolutivo. E o espírito, ele de uma certa forma não, ele incide
diretamente na matéria e após inteligenciá-la, ele modifica. Então a matéria é modificada pelo espírito e a matéria evolui naturalmente, bem como o espírito. Então a evolução é simultânea, espírito e matéria. A questão 27, né, Kardec, não tem como a gente não voltar nela. 27 perguntaram: o que existe? Né? Kardec perguntou ao Senhor Espírito Verdade: Senhor Espírito Verdade, o que existe? E quando aqui falamos Espírito Verdade, é uma pleiade de espírito, né, meu irmão? Muito embora dentro do movimento, parte do movimento, praticamente quase 50%, advoga que o Espírito Verdade é, se não outro, Jesus, e outra parte advoga que é uma pleiade de espírito. Ambos estão certos? Estão. Mas não vamos aqui nesse estudo defender a tese de que Espírito Verdade é Jesus, Espírito Verdade é uma pleiade de espírito. Eu, por exemplo, o irmão X, eu fico com essa segunda característica. Então, Kardec, lá formulando o questionamento, ele disse que o espírito, antes de ser espírito, né, vai evoluindo, vai passando por essa série, essa fieira evolutiva, até chegar ao espírito propriamente dito. Poderia maus espíritos, né, suscitar, fazer alguma coisa mal a alguma pessoa e levá-lo a alguma derrota? Em outras palavras, Califórnia, e sejam bem-vindos. Em outras palavras, nós, escudado através de um concurso de maus espíritos, podemos fazer mal a outrem? Podemos fazer mal a outra pessoa? Perfeitamente, né? A espiritualidade respondeu perfeitamente. Fazer mal, especificamente, não, porquanto Deus, a divina providência, assim não permite. Mas, se você é escudado, se você, através de concurso e aurir pensamentos deletérios, pensamentos ruins, você pode fazer mal. Vamos exemplificar na prática. E aqui eu não estou referindo nenhuma doutrina específica, tá, meus irmãos? Eu pego um boneco, e esse boneco pequeno, eu começo a enfiar agulha nesse boneco, começo a rasgá-lo, cortar com tesoura, etc. E penso que esse boneco, meu pensamento é dirigido para Cid Sharp, para nosso amigo Juarez. Eu quero que Juarez se define, vai à bancarrota, se aniquila, e vou fincando as agulhas, vou fazendo isso e aquilo e no intuito de que o meu pensamento tenha ressonância junto a espíritos outros que estão nesse mesmo viés, nesse mesmo diapasão, e tem vários. Aí Juarez poderá sentir ou poderá sofrer no segundo momento os reflexos daquele pensamento e do meu desejo, se ele estiver na mesma sintonia, se ele estiver no mesmo padrão vibratório. Em outras palavras, se ele estiver com a porta aberta, ele pode sofrer esses reflexos, o meu desejo e de vários espíritos que secundam, que trabalham nesse concurso para o mal. Então, nesse aspecto, ele pode sim sofrer. Mas o mal, meus irmãos, Deus não permite. Ninguém veio para fazer o mal. Ninguém veio para fazer o mal. Mas eu, evocando espíritos que trabalham e que concorrem para o mal, ele pode, se estiver com a janela aberta, se estiver invigilante, ele pode sofrer ou ter esses maus
que eu, de uma certa forma, evoco, que eu, de uma certa forma, dirijo. O Sil e Eugênia, por gentileza, anota esses questionamentos, porque muitas vezes eu fico e perco algum questionamento, perco alguma questão, mas deixa eu verificar aqui lá acima. Esse ser inteligente tem um dom que é o de aproximar e conviver num estado de condomínio. Não poderia este caso ser o da passagem pelos reinos? Isso aí foi formulado por Sid Sacre lá em cima. Então o que ele está colocando? Que, muito embora o princípio, já diz, princípio inteligente, passando pelos reinos, não seria essa passagem a própria evolutividade? Seria a evolução o passar por esses reinos? Foi justamente isso que Kardec, formulando o questionamento do estágio do princípio inteligente nos vários reinos, é que vai culminar com a evolução definitiva, em termos não absolutos, mas a evolução no reino, a partir do reino nominal e até os angélicos, que são os anjos, é a evolução de forma relativa, porque a evolução absoluta é Deus. Para aí, Décio, mas chegou na evolução absoluta, termina a evolução? Não. Ainda nós não sabemos, mas didaticamente, Kardec dividiu para o nosso entendimento os mundos primitivos aos mundos ditos mundos superiores, mais do que o mundo feliz, os mundos ditosos, os mundos evangélicos, os mundos angélicos. Seja bem-vindo, Loíses e Califórnica. Paz e luz. Cid coloca: Décio, um profissional vai à universidade em primeiro plano ter aulas teóricas. No caso do espírito, na espiritualidade, para depois ir aos laboratórios para a sua prática. Então veja bem, você não quer, dentro de uma aula, aquela criança que está fazendo o fundamental, que ela já entenda, muito embora isso existe, que entenda a parte filosófica, porque somos sabedor que na criança existe um espírito e muitas vezes milenar. Mas ele, dentro da fase do esquecimento, ele vai gradualmente aprendendo até a universidade, assim o espírito. O espírito neste viajar do átomo ao arcanjo, passa por esses períodos, por essas etapas, por essas ações que vai culminar com a sua plena felicidade e posteriormente a angelitude que culmina com os mundos dadivosos, mundos celestes. Mas aí, para aí, irmão X, chegando aos mundos celestes, esses espíritos vão sentar à direita de Deus Pai e ver, direita de Deus Pai e ver, ou observar os outros tocarem flauta e se deleitarem, e se comprazer de uma infinita felicidade, plena, constante, inócua, sem trabalho? Evidentemente não. Ali nos mundos dadivosos ou celestes, mundos esses cujos espíritos que ali estão, encarnado uma carne que é por demais fluidificada, que aos nossos olhos, aos nossos sentidos, se assemelha mais com o espírito. Estão ali como assessores, como secretários de Deus, vamos dizer assim, e trabalhando na cocriação. Porque a felicidade definitiva é sempre trabalhar. O trabalho, o labor é sempre muito importante e extremamente extraordinário na felicidade. Feiticeiros. O que pode, meus irmãos, ser denominado
uma pessoa feiticeira. Kardec preocupou com isso e perguntou aos nossos irmãos maiores. O cidadão feiticeiro são aqueles, como outrora eu usei daquela metáfora do boneco, como sendo o Sid Char, que através do mesmo eu agulhei, eu reparti, eu peguei a tesoura e comecei a cortar, para, através das minhas ações e os espíritos que me secundavam, atingir os Sid Char. Feiticeiro nada mais é do que isso. É você, um médium, através de evocação, ser secundado por espíritos, e esses espíritos influir aquela pessoa. Kardec, certa vez, e está muito bem delineado no livro que é o Espiritismo, ele chegou numa pessoa de boa, numa senhora culta, é boa dica, né? A pessoa que lê mãos, e essa pessoa disse que ele seria um divisor na água entre, vamos dizer, até a religiosidade que estava em briga e em efervescência na época da França. Mas ele disse, e ele saiu dali e ficou, será que eu vou ser um papa? Será que eu vou ser alguma coisa? Porque até então o líder religioso na época era um papa. E posteriormente, há 8 ou 9 anos a posteriori, ela encontrou com Kardec e não disse, olha, tudo aquilo que eu te disse ocorreu. Então, essa senhora, através das linhas da mão, falou não que estava específico das linhas das mãos, e Kardec naquela época falou, não, você olhou as linhas das mãos para, em desdobramento e mediunicamente, ter essas visões. Então ela falou naturalmente para Kardec. Que é? Gostaria que ele lesse. Muito bem. Então, existe feiticeiro? Existe perfeitamente, nesse aspecto. Mas Deus jamais permite que eu, mesmo secundado por espíritos em diapasão, que na verdade não está neste viés meu, fazer coisas ruins. Então, na verdade, ao feiticeiro é quando está secundado por esses espíritos, né? Esses espíritos. Posso fazer mal a alguém, a alguma pessoa? Sim, desde que aquela pessoa, como dissemos, está no mesmo padrão vibratório. Lousander, Balk e Fennock, sejam todos bem-vindos à Sala Luz no Caminho. Então, espiritismo e magnetismo, é bom dizer aqui que Kardec, antes de começar a estudar a doutrina espírita, ele foi magnetista muitos anos. O que é magnetismo, meus irmãos? Magnetismo estuda, pratica e obra relativamente ao magnetismo, que nada mais é do que o fluido animal, o fluido vital. E o que é fluido vital? O que é fluido vital? O fluido vital, podemos dizer aqui que é aquela colinha que liga o perispírito na matéria. Quando você e nós aqui estamos recebendo o fluido vital, quando você entra numa câmara de passe e o dito médium passista coloca a mão em sua cabeça, do seu perispírito, da sua mão, do seu perispírito está saindo e recebendo, saindo para você e recebendo de você para ele o fluido vital, que nada mais é do que o magnetismo. O fluido vital é o que dá vida. Quando eu peço, e nesse momento aqui, eu fechei um pouco a tela do meu notebook. No momento em que eu fechei a tela do notebook, o meu espírito quis, o perispírito prontificou e o fluido vital exerceu a função de fechar a mão. Então o fluido vital é o que dá vida. Enquanto o corpo tem o fluido vital, há vida. E a vida começa por uma única célula.
A vida começa o perispírito desde a concepção, aquela única célula, depois 2, 4, 8, 16 de forma geométrica. O perispírito vai entrelaçando célula por célula, átomo por átomo, até a concepção, até o nascimento propriamente dito, para aos 4 anos se efetivar a reencarnação e aos 7 se consubstanciar de forma efetiva. Então, até os 4 anos, observe isso que eu estou falando, até os 4 anos, você falando com uma criança, quem está naquela criança é o adulto. Ele ainda não tem uma percepção. Então tem que ter muito cuidado. Pais falando despautério, pais fazendo sexo perante uma criança de 2, 3 anos, pensa que ela não sabe, ali ainda está a ação de um espírito adulto. Por quê? Porque os órgãos não permitem. A partir dos 4 anos até os 7, a partir dos 7, há efetivamente a encarnação na sua verdadeira extensão, né? Ela, vamos dizer assim, há a completude, há a maneira completa da reencarnação a partir de 7, 8 anos, porque o órgão já está. Então tem que ter muito cuidado, especialmente no que falamos e no que agimos a uma criança, uma recém-nascida, porque ali ainda vive, e o espírito, por os órgãos não ter ciência, quem está tendo ciência é o espírito, muito embora um pouco obnubilado pela matéria, mas é um adulto que está ali por detrás. Então, o adulto, temos de ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Então, o magnetismo é essa parte, é o fluido vital, associado ao fluido espiritual. Mas o que é o fluido espiritual, o irmão X? Você falou em fluido vital, que é o cidadão tomando passe lá. E o fluido espiritual é aquela colinha, é o fluido vital do espírito. Aquela colinha que liga o perispírito ao espírito chama-se fluido espiritual. Então, muitas vezes eu estou na câmara de passe, eu uso meu magnetismo propriamente dito, associado com o fluido espiritual do próprio espírito, e eu e o espírito, ou os espíritos, doamos esses fluidos, o fluido animal e o fluido espiritual. E muitas vezes ocorre de o médium verificar, quando da morte propriamente dito de um ser, ele vê, observe o que eu estou falando, ele vê o fluido vital retornando ao fluido universal, ele pensa que é o próprio espírito retornando, porque o fluido vital, ele retorna de onde veio, que é o fluido universal. E o espírito não, como quer alguma religião tão parecida como o materialismo, né? Dizem que o espírito, após a morte, retorna ao todo de onde veio. Mas o que retorna ao todo é o fluido vital. Até que o fluido espiritual pode retornar. Mas de que forma, irmão Cícero? Como que o fluido espiritual ele pode retornar ao todo? Aí é uma religião que advoga isso, panteísmo. O espiritismo não fala que o fluido espiritual retorna ao todo. Mas ele pode. E eu vou explicar aqui para vocês, meus irmãos, como que ocorre de o fluido espiritual voltar para o fluido universal. E quando falamos universal, cada universo, cada orbe tem um fluido específico, né? Então você estando lá em Marte, você estava com fluido espiritual. Quando você vai encarnar na Terra, você recebe o fluido espiritual, o perispírito da Terra e o fluido vital. Aí no caso que você veio para a Terra, aquele fluido espiritual, ele vai para o fluido universal, aquele de Marte volta. Nesse aspecto sim, quando você muda de mundo. Mas, na condição de alma, que é um espírito encarnado, após desencarnar, o que sai de mim seria o fluido vital, e esse vai
para o fluido universal. O espírito X, constituído de fluido espiritual, né, e de perispírito, esse fica. Exceto se eu for para outro mundo. Exceto se eu for para outro mundo. E além disso, isso aí também é objeto de outro estudo, nós temos o fluido mental. O fluido mental, esse corpo mental, nem é fluido, denomina-se corpo mental, ele está. Então é o espírito propriamente dito, o corpo mental, aí vem posteriormente o fluido espiritual, depois o perispírito. Aí antes de chegar no corpo, tem o fluido vital, que é o fluido animalizado. Então, a partir do corpo mental, funciona como uma memória RAM. Quando eu ligo esse computador, dentro da memória RAM, meus irmãos, aqui eu estou com 4, 5 arquivos ligados, fica na memória RAM. Quando eu fecho o computador, desligo o computador, aquilo tido na memória RAM vai para o HD. Então o espírito, no caso, é o HD. Quando troca-se de mundo, ainda pertence ao fluido, ao corpo mental. Mas a partir do perispírito muda tudo. Um belo dia vamos ainda estudar tão somente a parte fluídica e o que refere ao perispírito. E assim, meus irmãos, fechamos aqui quando falamos de talismã, quando falamos dessa parte de bênção, de maldições, do espírito fazer mal a alguma outra pessoa, de pactos, né? Relativamente a alguns espíritos, fechamos os nossos estudos de hoje. Agora sim, eu gostaria de responder algum questionamento que porventura, e eu tenho certeza que eu passei. A Sil colocou um nesse aqui do Cid Schalk. Sil, sei que tem peça para que... não lembro. Está pedindo aqui para que eu leia, que inclusive é objeto de nossos estudos, a página 155 do Livro dos Espíritos. É objeto de estudo nosso. Irmão, segundo sei, Deus continua criando espíritos. Serão eles ainda vegetais? Veja bem. O anônimo que perguntou, o que nós podemos... Nós não. O que Kardec formulou esse questionamento, e o questionamento está lá na 540, no final, no último parágrafo anônimo da questão 540. Deus continua criando, e a sua criação é constante. E ele está criando não espírito, ele está criando um princípio inteligente. Espírito foi depois que qualificamos, espiritizamos, recebemos o selo do livre-arbítrio, que é poder pensar, poder decidir, poder agir com lógica, porque até então tínhamos o quê? O instinto. Quanto menos inteligência, há uma quanto menos racionalidade, há um instinto. Kardec, em A Gênese, falando de instinto e inteligência, ele disse o seguinte: ele comparou o instinto como uma andadeira que você coloca para uma criança andar de um ponto A para um ponto B. À medida que a criança aprende, à medida que suas pernas, de uma maneira trôpega, vai andando de uma forma mais coerente e sensata, você não precisa daquela andadeira. Em outras palavras, à medida que a sua inteligência vai evoluindo, o instinto vai diminuindo. Por outra, aquele velho jargão que diz que Deus ajuda bêbado e criança é corretíssimo. Por que bêbado e criança? Porque ambos estão sem a sua racionalidade a toda prova, sem a sua racionalidade mais efervescente. Como não tem racionalidade, precisa-se do instinto. E o instinto, quando você utiliza-o, Kardec até colocou, através de orientação espiritual, que o instinto, ele vem de uma parte superior da própria espiritualidade. Muito embora foi questionado por Kardec se espírito fazia parte do instinto,
não ficou assim muito claro. Mas depreende-se que o instinto advém da divina providência. Vem da divina providência. Então, concluindo a resposta, nós somos... Deus está criando o espírito, constantemente está criando espírito para colocar em pé de alface, colocando isso, aquilo. Não espírito, está criando princípio inteligente que aparece na sua forma mais rudimentar, na sua forma mais ignorante, simples e ignorante, passando por toda a fieira que nós passamos. E não se iluda, meus irmãos, você ainda será um Jesus que há 4 bilhões de anos foi o governador desta terra. Você ainda terá um orbe, um planeta, uma estrela para dirigir, quer queira, quer não. Por que quer queira ou quer não? Porque Deus o quer. Então, num determinado momento, você será mais do que um Chico, mais do que um Gandhi, tal qual Jesus é, e muito mais. É evidentemente que quando estivermos neste padrão evolutivo, naturalmente esse espírito Jesus, esse espírito Gandhi, esse espírito Chico Xavier já caminhou muito mais, né? Então, é a evolução, essa evolução constante. E só isso explica essa dádiva, só isso explica esse diferencial, só isso explica o porquê tudo dá certo para uns e não para outros. Fechou, Sil? Tem mais alguma? Se não fechou, eu vou passar para você. Afinal, qual a resposta? Podemos dizer que Deus é a alma do universo? A alma é um espírito encarnado. Se você perceber que Deus está na carne, e Deus não é espírito, porque espírito tem uma parte de matéria, seria. E o panteísmo, ele advoga que Deus está em cada coisa não, existe uma partícula de Deus animando este quadro, animando o ventilador, animando eu propriamente dito. Tanto é que o irmão X, quando morresse, a partícula divina deixaria o irmão X e voltaria ao todo universal de onde veio. Qual a religião? Qual a doutrina? O panteísmo. Mas aí é você advogar que uma gota d'água retorna ao mar, ou seja, acaba a individualidade. Nada mais é como o próprio materialismo. Não adianta eu ser bom, não adianta eu ser ruim, porquanto após a morte eu retornaria ao todo. Então, Deus não é uma alma, Deus não é um espírito. Deus é uma inteligência suprema, criadora de todas as demais. É o que nos foi dado a saber. Fora disso, ainda não temos conhecimento e não temos a amplitude, e as coisas nos ofuscaria, né? Nos ofuscaria. Muito bem, seja bem-vindo, Rô Estrela. Mais alguma pergunta? Porque já passamos 5 minutos, se não havendo, eu passaria para nossa irmã Sil, ou nossa irmã Eugênia. Mateus, macumba, pega se houver merecimento? Primeira coisa, essa palavra merecimento, ô Mateus, merecimento é muito forte, né? Fulano de tal mereceu. O que é macumba? O que é uma coisa ruim? Inclusive tem certas religiões dita cristiânica, ou do cristianismo, que diz são espíritas, e eles trabalham neste viés. Olha, eu vou fazer isso para você, vou evocar esses espíritos, mas em contrapartida você vai fazer isso para mim. Há uma contraprestação da ação implementada. Eu vou fazer um mal para Sil Camargo, mas em função desse mal que eu vou fazer, você precisa de comprar esse charuto, você precisa de comprar isso, aquilo. Nós fazemos uma negociação. Há várias religiões mediúnicas, né, que acreditam na reencarnação dita espírita, que na verdade não tem nada de espiritismo, que pratica isso. Mas vamos ao caso. Macumba pega? O nosso Mateus diz. Pega perfeitamente. Pega perfeitamente, Mateus. E como ela pega? Nós somos sabedor que o pensamento, ele é matéria.
Einstein, na nossa época, já disse que matéria é energia condensada. E energia é matéria radiante. E pensamento é uma energia. E assim como você está me ouvindo aqui agora, precisa se doar para propagar o meu som, o pensamento precisa do fluido para ir de um ponto A ao ponto B. E quando eu penso bem, ó meu Senhor e meu Deus, meus bons espíritos que aqui nesse momento me assessoram, fazei com que Mateus sare, acabe, termine, extirpe essa dor de cabeça que no momento está. O que pode ocorrer? Esse pensamento virtuoso, perpassando de um ponto A até onde você está, do ponto onde eu estou, perpassando, ele altera fluidicamente o meio, altera para melhor. Em alterando para melhor, os espíritos que estão nesse mesmo diapasão, que estão nesse mesmo padrão vibratório, vai atuar. Consequentemente, a sua dor de cabeça poderá passar. Mas por quê? Porque você foi receptivo. Você foi aquela casa de janela aberta. Você estava na mesma sintonia. Pois bem, por outro lado, eu disse o seguinte: olha, você vai ter uma dor de cabeça extraordinária, eu não quero que você case com isso, você não vai haver uma junção com aquela amada, isso, aquilo. Eu tenho, pela mesma forma, dezenas, centenas de espíritos que estão a meu concurso para praticar esse mesmo ato. Por quê? Para a prática do mal, também você é secundado, e tem vários espíritos que querem que você fique estacionado. Agora está o negócio, Mateus. Se você está nesse mesmo padrão vibratório, se você está com as janelas abertas, se você está com a guarda descomposta, meu amigo, você será. Aí eu dito, a macumba pegou. Mas não é que a macumba pegou você. De uma certa forma, ficou culpado daquilo, porque a culpa não vem de outra pessoa. O erro é seu. As dores, você que absorveu. As mazelas, foi você que permitiu que assim fosse obsediado. Então, nesse aspecto, macumba pega. Macumba, igual desejo do mal enviado contra alguém, energia e espírito do mal, justamente. Então pega desde que você esteja com a porta aberta. Meus irmãos, muita paz, muita luz. O que pega na realidade não é macumba, e sim a mente de quem envia. E notadamente a pessoa que recebe, né? Porque somos uma antena captadora. Muita paz, muita luz, e que Deus sempre, Jesus e a espiritualidade aqui presente, nas pessoas de Maria Santíssima e Chico Xavier, nos direcione ao propósito de bem servir. Um beijo em vossos corações. Voltarei tão somente para pôr uma música de encerramento. Tudo de bom. Olá, boa tarde, meus amigos, aos que chegaram e eu não cumprimentei ainda. Agradeço, Décio, pelo estudo. E agora vou chamar o nosso amigo Sardes para fazer um cumprimento. E após o cumprimento ele vai fazer a nossa prece final. Então eu já desejo a todos um lindo final de tarde. Que possamos estar sempre unidos, aprendendo, estudando junto. E agradeço a presença de todos. Passando, Sardes, obrigado. Um minutinho, o sol lhe caiu. Vamos aguardar um minutinho, mantendo uma boa sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente. Sardes, levante a mãozinha, por favor. Pronto, passando. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos. É bem complemento que foi muito bem exposto pelo Décio. Apenas eu fiz umas solicitações e não foram entendidas, a dizer o seguinte: o que é o Espiritismo, 37ª edição da FEB 1995,
página 155, capítulo 2. Alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. Olha a palavra, alma. Conforme esclarece Kardec, alma e perispírito constituem o ser chamado espírito. A alma é, pois, um ser simples. O espírito, um ser duplo, e o homem, um ser triplo. Há, assim, diferenças de significado, embora seja comum o emprego das duas palavras alma e espírito como sinônimas. Por isso, anota Kardec, seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser inteligente isolado da matéria. Nem o perispírito, sem ser animado por esse princípio inteligente. As palavras alma e espírito são indiferentemente e filosoficamente usadas. Leon Denis complementa: chamamos espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico. Então, eu queria somente alertar com relação a isso, e o ser inteligente, o primário do universo, é a alma. Quando ela mergulha na energia cósmica que toma para si o seu primeiro corpo, o seu primeiro revestimento, ela passa a ser conhecido como espírito. Quando eu fiz a pergunta, podemos dizer que Deus é a alma do universo? Gênesis fala sobre isto. Então a expansibilidade deste ser supremo não poderia ser outra coisa senão almas. Almas. A outra pergunta que eu fiz, tudo isso para divagarmos por aí e verificarmos. Nós sabemos que na obsessão o espírito não entra no corpo do encarnado. Ele se aproxima, se acopla fluidicamente perispírito a perispírito numa comunhão perfeita. Mas há ali duas individualidades. Nós sabemos que os animais têm seu perispírito dentro das espécies. As plantas, ela não tem perispírito, ela tem a sua aura que os videntes veem em ela, mas que não deixa de ser a emanação das energias dos órgãos da planta, que nós pensamos que não, mas ela tem. Como é que ela absorve a água do solo, a alimentação do solo? Como é que ela joga isso tudo para as folhas? Como é que ela retira do oxigênio queimado do meio ambiente, transformando em oxigênio próprio? Então, isto aí ela tem uma inteligência rudimentar, que é alimentada numa combinação com essa inteligência que está estagiando, aprendendo. Mas não é para hoje. Senhor Deus de misericórdia, rogamos a Ti, Senhor, um pouco mais de compreensão. Tu esquadrinhas o Teu universo, no qual nós habitamos. Conheces o coração e os desejos de cada um de nós, e sabes que mesmo errando, porque estamos fazendo, a nossa intenção é ir ao Teu encontro. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas mentes se abram mais depressa para essas luzes que iluminam
o universo a partir de Ti, para que reconheçamos a Ti e não nos enganemos no caminho a seguir. Dai-nos, Senhor, as condições necessárias de vigilância para não cairmos nas tentações dos caminhos, porque sabemos que conosco estás, fortificando-nos e alimentando-nos com Tua fé e com Tua luz. Dai-nos apenas, Senhor, as condições necessárias de levarmos adiante e dividirmos com o nosso próximo o que aprendemos aqui e alhures. O que colhemos deste universo através dos espíritos amigos que, sob o comando do Cristo derramado sobre nós, transmite-nos para não sermos cegos sendo guiados por cegos. E é assim que rogamos, bati mais uma vez, que essas energias sejam expandidas para todos os locais onde haja necessitados como nós, para que eles possam sentir a Tua presença e, em consequência, possam modificar essas energias que são criadas pelos homens, das energias sem formas, sem fórmula que compõem o universo. Assim, estaremos livres do nosso próprio mal. Que assim seja e que nos ilumine sempre. Muita luz, muita paz a todos. Abraço de várias voltas a vocês, espíritos encarnados, e a pleiade de espíritos que aqui estão, tá, todos. Eu vou colocar uma música e após essa música nós vamos saindo. Muita luz e a paz e um beijo em vossos corações. Até sexta-feira. Toque, 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 pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram, pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem